Bom, chegamos então a uma nova sessão do Sermão do Monte. Estamos ainda em Mateus capítulo 5. Creio que o que eu vou compartilhar também tem a ver com isso que a gente compartilhou já. Mateus 5, 21. Nós chegamos então a um começo de uma nova sessão no Sermão do Monte. O que a gente precisa é fazer essa conexão com o que já foi dito, com o que ainda vai ser dito. Porque as coisas fazem sentido quando a gente observar o todo do negócio. Há uma inteligência, pessoal, no ensino do Sermão do Monte em todos os capítulos, não apenas nas bem-aventuranças. Mas o capítulo 5, 6 e 7, ele também tem uma inteligência ampla do todo do texto. Porém, aqui a gente entra numa outra etapa. Primeiro, lá atrás, na Bem-aventuranças, a gente viu como que esse cidadão do reino, esse discípulo, deveria viver ou ter a natureza como cristão. Ou seja, quais os valores que nós precisamos ter para, de fato, sermos cidadãos desse reino de Deus. Bem-aventuranças. Depois da gente perceber, a gente pode perceber que Jesus passou a mostrar a função. Eu gosto de fazer isso. A função daqueles que são bem-aventurados. Já que vocês são bem-aventurados, vocês são sal e luz. Já que vocês são bem-aventurados, vocês são colocados no alto monte para brilhar. Entende isso? Então, primeiro vocês são, depois o que vocês podem fazer com o que vocês são, e agora Jesus passa a fazer a conexão de tudo que ele falou com a lei com L maiúsculo, a lei de Moisés. Por quê? Porque, por questões óbvias, eles eram judeus, tinham sido educados na cultura judaica. Uma criança judia, ela é alfabetizada na Bíblia, na Torá, não na Bíblia como nós temos, mas no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, ela é alfabetizada nisso, e fazia todo sentido Jesus falar sobre a lei com eles. Por quê? Porque eles estão ouvindo uma pessoa que até então está demonstrando o Messias, que é judeu. Eles estão aguardando o Messias há muitos anos. Ele fala de condições da pessoa, da natureza de cada pessoa. Ele fala o que eles podem fazer, mas ele não poderia deixar de falar da lei. Como que esses ensinamentos vão se aterrissar na lei? E aí, Mateus 5, 21, a gente começa essa nova etapa. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Vou sublinhar: corre o risco de ir para o lago de fogo. Fogo do inferno, desculpa. Bom, fica nítido para nós que Jesus vai abordar aqui alguns assuntos que a lei era essencial na aplicação de um judeu. Por exemplo, homicídio, adultério, juramentos, divórcio, vingança, inimigos. São temas espinhosos da lei que esse Jesus faz questão de trabalhar com esses judeus. Por quê? São ensinos novos, mas que devem ter um amparo na lei. Quando a gente observa o que Jesus está dizendo aqui, não matar, antes era não matarás, hoje, o irar contra o irmão a esse nível já é o problema. Foi esse menino de castigo. Ele já sabe o que é castigo. Fica nítido, pessoal, que há um registro da lei, a lei letra,
lei Torá, a lei de Moisés, e há o espírito da lei, o que estava por trás da lei. E o que Jesus está tentando combater? Eu não quero que vocês sejam escravos da letra e percam o espírito da lei. Eu não quero que vocês achem que somente se vocês cometerem o homicídio de fato é o problema. Isso era lá na lei. Mas agora o Espírito Santo habita dentro de cada um de nós e você desejar a morte do outro já é uma morte. Então perceba, são judeus que até então acham que a lei, o seu cumprimento final, é o que vale e a pessoa podia ter qualquer atitude até chegar naquele ato que determina se ela descumpriu ou não. Estamos juntos? Agora Jesus fala assim, não, o que vocês não estão percebendo é que essas atitudes até chegar nesse último ato conta na mesma proporção do ato. A lei não deveria ser algo mecânico, mas vivificante. Por quê? Porque agora o Espírito Santo habita dentro de mim e de você e ninguém precisa falar para a gente o que a gente faz e que está errado. Não é isso? Quando a gente comete algo que não agrada o Espírito Santo, precisa de alguém estar perto de você e batendo no seu ombro e falar assim, está errado? Lembra lá atrás, depois eu vou ler esse texto, que fala que a lei antes foi escrita em tábuas de pedra, mas agora está cravada, escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Lembra disso? É sobre esse espírito vivificante que Jesus está falando. Olha, existe um ensino. Mas o ensino é externo, ele é um ato final. Mas existe hoje um espírito desse ensino, ou seja, existe hoje o que antecede essa lei, que está dentro de nós. E vocês, novos discípulos, Jesus está falando, vocês não podem ser como aqueles que no passado achavam que só o último ato era o problema. Vocês têm que perceber que o problema já nasce quando a gente já odeia o outro, a ponto de desejar a morte dele. Por isso que quando ele vai falar de adultério, depois o Bruno pode falar isso para nós com mais profundidade, ele fala o seguinte, olha, antes era o ato, agora é o desejar com intenção impura. Está dando para entender? Uma coisa é o ato, a lei. Outra coisa é o espírito da lei, o que antecede, as intenções, o que está antes das nossas ações. Os fariseus e escribas, eles erravam porque eles focavam apenas na letra, no ato. Não, deixa eu ver se ele é o Messias. Faz isso, faz aquilo, faz isso. Entendeu? Mas eles excluíam o espírito da lei. Vou dar um exemplo. Certa vez, Jesus, num sábado, entra numa casa onde tinha um homem com a mão ressequida, né? Atrofiada. E aí, Jesus cura aquele homem. Aí tinha um fariseu lá que vira para ele e fala assim, você não pode ser o Messias. Aí Jesus fala, mas por que não? Acaso eu fiz algo que não deveria ser feito, ou que o Messias não faria? Falou, sim, você curou no sábado. Aí Jesus falou, mas como pode? Como pode você ser preso nesse nível da lei? Aí Jesus fez uma pegadinha com ele. Falou assim, olha, me responda uma coisa. Se houvesse, olha a pegadinha. Se houvesse alguém no nosso meio que tivesse um gado, uma ovelha, e essa ovelha caísse num buraco dia de sábado, você iria lá? Tirá-la do buraco para preservar a vida? E sabe quem que tinha ovelha no buraco? Ou poderia ter? Aquele que estava ouvindo Jesus. Mas o que Jesus estava falando por trás? Você tem mais preocupação com os bens que você tem no sábado do que a preocupação de dar a vida nova, de curar esse aqui no sábado. A lei para você ela é condicionada ao seu interesse.
mas eu quero que vocês entendam que há um espírito da lei, ao que há antes da lei. Então nós não guardamos o sábado como doutrina. Por que não? É saudável? É saudável. Você conseguir, como prática cristã, né, Pri, tirar o sábado assim, levantar de manhã, comer melhor, fazer uma caminhada, brincar com seus filhos, ir no parque. No final da tarde, ter um tempo de oração mais específico. Se você fizer isso todo sábado, você vai ver que, nossa, é muito bom. Mas nós não guardamos o sábado como um judeu ortodoxo guarda. Por quê? Porque o sábado, disse Jesus, é o dia de Jesus. E Jesus é o dia de sábado. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso shalom. Por isso que Ele cura no sábado. Por isso que Ele liberta no sábado. Eis a questão. Nós valorizamos demasiadamente a forma ou o conteúdo? Estamos mais presos no cumprimento dos atos ou no que está antes dos atos? Antes dos atos, das ações. Sabe qual que é a nossa dificuldade? Porque quando a gente fala de Espírito da lei, ou Espírito Santo, ou Espírito vivificante, a gente quer dizer que a respeito disso que vai fazer, desse movimento que acontece quando vem a letra e essa letra cai no nosso coração. Não sei se já aconteceu isso com você, acredito que sim. Você está lendo a Bíblia como de costume, aí leu segunda, aconteceu nada. Leu terça, aconteceu nada. Leu quarta, não aconteceu nada. Aí quinta-feira à noite, assim, deu uma paradinha e tal, foi lá, abriu a Bíblia lá, veio um versículo, o versículo salta nos seus olhos assim. Parece que aquilo está gritando para você. Já aconteceu isso? Aí, depois que aquilo saltou do livro, aquilo começa a ter um trabalho aqui dentro, sim ou não? Aquilo começa assim, Mari, será que não é aquilo? Eu posso, tenha força, eu estou aqui. Eu sou seu refúgio. Não é assim que funciona? Quando Jesus está falando do Espírito vivificante da lei, é exatamente isso. E é aí que mora a dificuldade para os fariseus. Porque os fariseus não queriam ser tocados nessa profundidade. Eles queriam o cumprimento dos ritos, das leis. Simplesmente o não matar. Simplesmente o não adulterar. Mas não significa que eles não desejavam adulterar. A propósito, em João capítulo 8, quando conta a história da mulher adúltera, quem são os que trazem a mulher para ser apedrejada na praça? Os fariseus. E qual é a pegadinha? Olha, Jesus, se você é o Messias, diga o que temos que fazer. Essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la. Eis o que o Senhor diz. Se Jesus fala apedreja, ele é um judeu dentro do Estado romano, sentenciando como um romano. Ele estava perdido. Se ele fala não apedreja, ele está descumprindo a lei. Então era uma pegadinha. Aí Jesus, discernindo o espírito deles, né? Abaixa, alguns dizem que ele escreve no chão, mas alguns dizem que ele está escrevendo o pecado, lá em Jeremias, que é um texto, né? Que Deus escreve o pecado do povo no chão, não estou juntando eles dois não, mas dizem alguns que ele começa a escrever alguns pecados daqueles homens que estavam ali vestidos de toga querendo a morte daquela mulher. Não, então se vocês não têm pecado, o primeiro aqui pode tirar a pedra, a primeira pedra. O que levou aqueles homens a levar aquela mulher até aquele lugar para ser apedrejada? O desejo do cumprimento da lei, ou porque outro teve a sorte de cair com aquela mulher e eles não tiveram? E não puderam. Entende? Ato e intenção. Possivelmente a raiva deles é, já que eu não posso, ninguém pode. Já que alguém ultrapassou isso, mata ele. E às vezes a gente quer o cumprimento da lei, não é porque Deus ama a lei,
é porque a gente não transgrediu a lei. Então, se eu não transgrido a lei, por que você pode? Não, mata. Deu para entender isso? E há um espírito da lei. O espírito da lei eu não estou muito preocupado com as coisas externas. Vamos antes das coisas externas. Eu não estou preocupado se o nosso CD vai ter milhões de visualizações. Vamos antes do CD. Vamos aos corações. Vamos ao louvor. O espírito da lei, ele não está preocupado com a forma estética das coisas. Ele está mais preocupado com como esses ensinamentos estão sendo acolhidos por essas pessoas espirituais. Gente, seria muito mais fácil a gente cumprir a lei sem o espírito da lei. Porque é algo mecânico. É o culto, o clero, o domingo, o templo. Agora, o espírito da lei, aquele que nos faz lembrar textos, quando a gente erra com alguém, quando a gente passa do limite, quando a gente erra com a nossa esposa, com os nossos filhos, aquilo que faz você voltar atrás e falar assim, você errou, é muito mais difícil, pessoal. Esse é o espírito vivificante da lei. Essa é a nova aliança. Esse é o Pentecostes que enviou o Espírito dele para dentro de nós. E Jesus está trabalhando temas espinhosos porque esses judeus seriam questionados. Então o que o seu mestre pensa sobre matar? É só não matar mesmo? Aí Jesus fala o seguinte, olha, uma pessoa que alimenta a intenção de matar alguém, algo já está morto. Ou essa pessoa não está se relacionando como devido com aquele que tem a vida nas mãos. Tem algo que acontece antes dos nossos atos. Há tempos atrás eu preguei sobre os 5 segundos. Quem lembra? Todo mundo, antes de pecar, sabe que vai pecar. E tem a possibilidade de não pecar. E nos últimos 5 segundos você tem que ter uma força obstinada para continuar fazendo o que você está querendo fazer. Por isso que Jesus fala do adultério, ele fala que o adultério não é um acidente de percurso. Para haver um adultério, houve uma construção, uma mentalização, um desejo. Percebe isso? Alguma coisa foi corroendo a pessoa. Ela foi olhando diferente 1 dia, 2 dias, aí olhou como mais que deveria. Foi. Aí cogitou a possibilidade na mente. Aí ela já adulterou, gente. Jesus falou assim, olha, o fato é só uma consequência, porque já está dentro. Então o que eu aprendo com o que Jesus está nos ensinando? Não adianta aprender a falar coisas certas. Não adianta aprender a falar coisas certas. Não adianta a gente aprender a falar sobre o reino. Está na alta. Reino. Reino. Ontem eu vi algo assim que me incomodou um pouquinho no coração. Uma pessoa lançando um álbum novo que chama Ras dos Céus, alguma coisa assim. E eu fui ler a encarte com muita dificuldade a proposta da oração. O que eu quero dizer? Não adianta a gente aprender sobre a lei, ou aprender a falar sobre o reino, ou aprender a falar de forma não evangélica. Não adianta. A gente tem que ver se isso está partindo de um lugar seguro dentro de nós, se isso tem fundamento.
Quando Paulo fala isso em 2 Coríntios 3, vamos lá comigo, 2 Coríntios 3, do 4 ao 6. Tal é a confiança, 2 Coríntios 3, do 4 ao 6. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando Paulo fala que a letra mata, o Espírito vivifica, ele não está dizendo que a gente não deve saber a lei. Ou que a lei por si só é uma tábua que Deus bate na nossa cabeça para a gente morrer. Ou que a gente não precisa estudar teologia. Ou que a gente não precisa ler a Bíblia. O que ele está tentando dizer é, a letra, ela dá apenas corpo ao que o Espírito vai fazer em nós. Ela dá a instrução, o caminho, o norte, as placas de como o Espírito vai construir as coisas dentro de nós. E se a gente ficar ligado só nas placas, a gente morre. Porque ele não é consumado o ato do Espírito na nossa vida. O que realmente importa não é a retidão do que está escrito, mas é o quanto nós acolhemos do que está por trás daquilo que está escrito. Quais são as nossas intenções antes das ações? E por isso a gente precisa pensar um pouco no quanto precisamos encurtar o caminho que há entre o que falamos do que vivemos. Porque o espírito da lei não adianta você saber todos esses textos se você não se propõe vivê-los. Eu tive uma fase da minha vida que eu gostava muito de decorar os textos bíblicos e realmente é um hábito muito bom. Recomendo você decorar isso, é ótimo. Mas chegou um dia que o autor dos textos perguntou para mim quantos eu já consegui viver deles. Às vezes eu pregando, eu falava 2, 3, 5, 10 versículos decorados. Mas aquilo não tinha um impacto que deveria ou que poderia dentro de mim. E sabe o que podia acontecer? Eu podia morrer mesmo tendo essa letra. Porque ela não teve profundidade de vida na minha vida. Quando Paulo fala que a letra mata, é isso. A letra por si só, ela não tem essa ação, esse poder de fazer com que a gente seja alterado. Tem um rapaz, um irmão aí de caminhada, que faz o exercício quando ele está falando disso. Ele pega a Bíblia e joga ela para cima, joga no chão, pisa em cima, rasga. Aí ele fala o seguinte, esse livro é só um livro. Sem o Espírito para colocar essas coisas dentro de nós, isso é só um livro. Os caras vão ler, reler, não vão entender nada e vai continuar vivendo o que está vivendo. Não há nada de místico nesse livro. Sem o Espírito de Deus, é só um livro. Um belo livro. Talvez a maior obra já construída de todos os tempos. O livro mais vendido da história da humanidade é a Bíblia. Escrita num período de 2000 anos por 44 autores distintos, e juntando esses 66 livros, constrói uma narrativa que tem começo, meio e fim. É uma coisa assim. Ninguém nunca fez isso. Eu me lembrei ontem do Moody, quando disse que o nosso grande problema é o tráfico de verdades não vividas. A gente trafica informações como se ela fosse nossa. Mas aquilo nunca conseguiu,
fazer com que a gente experimentasse de fato na nossa vida. Nós somos portadores de uma boa nova que nem sempre é boa para nós. Nós acreditamos num evangelho que tem poder para mudar o outro, mas esse evangelho não muda a gente. Percebe? Espírito da lei, o que está por trás da lei. Então, em primeiro lugar, não adianta aprender a falar coisas certas, a gente precisa viver. Segundo, na lei vale a ação, no espírito da lei vale a intenção. Olha o que está escrito em Mateus 12, 34. Olha que texto maravilhoso. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Olha isso, que doideira. Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Quando ele usa a palavra inútil ou frívola, sua Bíblia está frívola? Frívola significa palavras livres de trabalho, de esforço. Entende isso? Ele está falando o seguinte, no dia do juízo vocês serão condenados por aquilo que você fala e não vive. Por aquilo que você ensina para o outro e não quer para você. Para aquela lei que você quer taxar o outro que é pecador e não consegue reconhecer que você parte de um ponto pecador. Tudo aquilo que você sabe e não consegue empenhar o que você sabe num esforço, se torna inútil, frívolo. Então por que a gente está nos desafiando aqui para que a gente cante de uma nova forma? Para a gente não ficar liberando palavras frívolas. Entendeu? Cada vez que a gente liberar uma sentença, ela seja uma sentença assertiva dentro de nós. Por quê? Porque nós não queremos ser condenados. Muito pelo contrário, a gente é perfeito para cantar isso? Não! Só que a intenção, o que está por trás da nossa ação, é genuíno. Alguns anos atrás eu aprendi uma coisa que me tranquilizou. Deus não abençoa decisões. Deus abençoa intenções. Sabe por quê? Simples. Se você tem uma intenção boa, que parte de Deus, você toma uma decisão baseada no que você está entendendo e não é o caminho bom, você tem a oportunidade de ser convencido pelo Espírito Santo, voltar e fazer um caminho novo. Sim ou não? Agora, quando a sua intenção é ruim, qualquer caminho que você escolhe é ruim. David, eu não sei se eu faço isso ou faço aquilo. Qual que é a decisão que eu devo tomar? Pergunte a sua intenção antes da sua decisão. Porque Deus vai sondar a intenção do que a gente quer fazer, o que está antes da nossa ação. Enquanto os fariseus não chegassem a assassinar alguém, para eles estava tudo certo. Adultério para eles era coabitação. Antes disso podia. Qualquer coisa. Só que Jesus agora fala o seguinte, negativo. A motivação fala mais que a concepção do ato. O espírito da lei. O que está por trás da lei.
Você obedece porque a lei manda você obedecer, ou você obedece porque Deus é digno de ser honrado com a sua vida? Qual é o desejo do coração de um homem quando se relaciona com o próximo, que mesmo que ele não comete o homicídio, mas ele intenta assassinar, ou desejar? Quem aqui, se pudesse matar, já tinha matado? Alguém? Milena, né? Só a Milena aqui. Funciona assim, não funciona, pessoal? E aí a gente senta assim, olha aqueles caras lá no presídio que cometeram homicídio e fala assim, eles são tudo... Ah lá, ainda bem que eu não sou dessa laia. Quantas pessoas a gente já matou na vida, pessoal? Quantos pratos a gente já tirou da mesa de pessoas que a gente amava e nunca mais sentou na nossa mesa? Não é? E a gente acha que os errados são quem cometeu e está cumprindo pena lá na Nelson Hungria. Não! Jesus está falando, meu amigo, perceba o antes do ato, o espírito da lei. O exemplo do adultério, né? Tem um livro, chama Batalha de Todo Homem. E ele faz um desenho muito interessante. Ele faz o seguinte: todo homem nessa área sexual é como se tivesse um curral. Só que dentro desse curral só pode ter uma. No caso do homem, ali só pode ter a sua esposa. Certo? E o que ele deve fazer? Ele não deve deixar nenhuma outra criação, sei lá. Eu ia falar vaca, mas não vai caber muito bem, não. Nenhum outro animal chegar perto do seu curral. Por quê? Porque ali dentro é a sua área de desejo. E toda aquela área tem que desembocar em uma pessoa só. Quando quebra aquela ripa do curral, uma cerca, e entra uma, não faz nada não, mas entrou, está lá. A pessoa começa a pensar. E todo mundo, diz Timothy Keller, todo mundo casou com a pessoa errada. Todos nós casamos com a pessoa que não deveríamos casar. E aí alguém entra. Aí entra uma, duas, três, quatro. E aí as coisas estão tudo bem no casamento. Mas e o dia que não estiver bem? E aí o curral está cheio. O que essa pessoa vai fazer, pessoal? Desejo, pensamentos. Pergunta: está mais perto ou mais longe o adultério? Então, quebrou uma cerquinha, corre lá e coloca outra, meu amigo. Expulsa o que entrou, rápido. E de preferência, chama o fazendeiro e fala para ele, seu gado está solto. Não deixe ele ir mais no meu curral. Cria limites, porque senão o adultério é certo. Aquele grande homem que eu admiro ele, muita coisa que ele fala ainda, grande pregador aí, de vários anos, por exemplo, Jim Swaggart, época do meu sogro, né? Até hoje, você escuta pregações dele no YouTube, o cara era muito ungido, muito. Ele foi responsável por avivar e aquecer o Brasil durante anos com a sua pregação. Sabe onde ele caiu? Numa cerquinha de curral. Numa cerquinha de curral. Sabe por quê? Porque a boca é só o cano. A fonte é o coração. O que a gente fala é porque aqui dentro está cheio. E Jesus está falando, olha, estou mais preocupado com o que está dentro, com a nascente, com a fonte. O resto é cano, o resto é só veículo. Terceira coisa que eu aprendi,
que os pensamentos, os desejos e os motivos são igualmente importantes. Tem gente que fala assim, eu só pensei. Ué, como assim? Você acha que pensar não é uma concepção onde Deus pode ser honrado? Glorificado? Não, eu só desejei, eu não fiz nada. Como assim? Mateus 15, 10. Palavras de Jesus. Mateus 15, 10. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos aproximaram e perguntaram: sabes que os fariseus ficarão ofendidos quando ouvirem isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe: explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebam que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Jesus mais uma vez está falando assim, como que está a sua nascente? Como que está esse lugar onde brota o núcleo da nossa vida? A lei de Deus, ela foi gerada para proteger um povo, mas principalmente para ensinar esse povo a conhecer o antes da lei. A motivação de fazer as coisas na mente e no coração do homem já comunica se ele está perto ou não de Deus. Não é isso? Quantos aqui já caíram na bobagem de... Não, ninguém. Ninguém fez isso, mas supondo. De pegar alguma coisa que não é seu. Ou de receber um troco que você percebeu na hora que estava errado e não falou. Quantos já caíram nessa bobagem? E aí se aguentar o Espírito Santo na sua cabeça o dia inteiro. Você fez não estava certo. Você fez o que não deveria. Sim ou não? Você não podia ter feito isso. Esse dinheiro não é seu. O dia inteiro. Essa miserável desse dinheiro. É melhor ter deixado lá. Não é assim? Porque o coração do homem, ele é habitado por uma lei. A lei moral de Deus foi colocada dentro do ser humano. Então ninguém precisa falar para nós que matar gato quando a gente é criança está errado. A gente já sabe. Deus criou o certo e o errado. Eclesiastes 3:10 fala que Deus colocou o desejo da eternidade dentro do coração do homem, antes que o homem soubesse o que Deus tinha feito de antemão. Então o homem não sabe nem quem ele é, ele já tem Deus lá. Tem uma bússola com valores, princípios. Será que amamos a retidão porque amamos o Deus que é reto? Será que temos fome e sede de justiça porque amamos o Deus da justiça? Concluindo, permanecer real, pessoal, nesses dias é uma das batalhas mais corajosas que a gente vai ter que lutar. Responder perguntas a respeito de nós, perguntas que talvez nunca ouvimos ou nunca fizemos, para a gente ter de verdade, é a luta mais corajosa que a gente pode desenvolver.
E quem são os fariseus de hoje? Os fariseus de ontem, rito, religião, estético, cumprimento da lei moral para as pessoas, não observava o espírito da lei. Quem são os fariseus de hoje? Aqueles que cumprem os ritos sem consciência interna. Aqueles que fazem os cultos ou participam, mas o culto não é culto dentro. Aqueles que entram no automático do serviço e prestam apenas um serviço, e o serviço não tem ação dentro. Aqueles que se orgulham da vida espiritual que têm acima dos outros. Acontece? Isso está acontecendo. Pior que não tem ninguém aqui embaixo de mim, não. Sou o pior entre os irmãos. Isso só está acontecendo com o irmão ou com a irmã porque ela não ora. Aí, sentado em que você está falando isso? 5 minutos que você orou ontem. Fariseu. Se orgulham da sua vida espiritual em detrimento do outro. Aqueles que negam a compaixão. Coração duro. Deus é amor, mas eles não conseguem. A turma do tapinha nas costas. Mas quando vai embora, a maledicência está ali. Às vezes a maledicência é até meio velada, assim, ela não fala não, mas a pessoa pensa. Lembra isso quando Jesus começa a discernir, né? Isso é possível, tá, pessoal? Teve um dia que nós vamos comer um sanduíche aí à noite, né? Terça-feira. Ficamos lá até de madrugada falando umas coisas doidas lá. Mas Jesus está numa rodinha, aí tem uns fariseus lá, e os fariseus falam assim, se ele fosse o Messias, ele não deixaria aquela mulher lavar os pés dele, que ela é pecadora. Aí diz o texto assim, Jesus, discernindo o que eles estavam pensando, disse. Então é possível. Maledicência de coisas que nem sempre falamos, mas desejamos o mal para o outro. Ou nos sentimos melhores. Ou no fundo fica assim, bem feito. Bem feito que aconteceu isso. Fariseus, aqueles que não honram os que são devido de honra, por simples altivez, se sentem tão grandes que ninguém pode ser reconhecido maior que ele. Então não honram, não se submetem. Fariseu. Dizem que os fariseus a maior dificuldade dos fariseus não foi ver os milagres do Messias e os sinais que Yeshua era o Messias, mas a aceitar que um homem como eles era o Messias. Deu para entender? Essa altivez de... Mesmo cumprindo os ritos, mesmo dando dízimo, mesmo vindo na igreja, mesmo cantando, mesmo tocando, altivez. Os ingratos. Por que Yeshua é o Messias e não eu, hein? Assim que pensavam os fariseus. Eu faço tudo certo, já fiz algumas orações, deu até certo, E dizem que na época de Jesus tinha pessoas que faziam sinais também, né? Tem um documentário aí na Discovery, que o cara fazia um círculo assim, aí chovia, só chovia dentro do círculo, na época de Jesus. Então tinha pessoas que tinham sinais. Só que quando viram a manifestação de Jesus, eles olharam e falaram assim, por que ele e não eu? Ingratos. Se escondem como vítimas quando dá tudo errado e quando dá tudo certo eles assumem o controle. Foi eu que fiz. Um dia, meu pastor falou assim um dia para mim, muitos anos atrás, aprenda uma coisa, na vida pastoral, se der tudo errado, a culpa é sua. E se der tudo certo, a culpa é do povo.
Beleza? Se der tudo errado, a culpa é minha. E se der tudo certo, foi vocês que conseguiram. Mais ou menos isso. Para tentar proteger nosso coração da ingratidão, da altivez. São aqueles que sentam nos primeiros lugares, mas o coração nem chegou ali. Nem está no local. Está sentado na cadeira, mas o coração não está lá. A mente não está lá, o espírito não está lá. É a obrigação da semana. Entende? E aí Jesus está falando, não, vamos para as intenções. Vamos voltar. Fechando, lembra de Atos capítulo 5, Novo Testamento, Ananias e Safira? Lembra de Atos 4:36, a oferta de Barnabé? Barnabé, ao ver o movimento apostólico dos apóstolos, tem uma propriedade, vai lá, vende, pega todo o seu recurso, coloca aos pés dos apóstolos, acreditando no que estava acontecendo. Qual foi a atitude de Barnabé? Ofertar aos apóstolos. Aí começa o capítulo 5. Mas havia um homem chamado Ananias, que também tinha um terreno. Vende sua propriedade, separa uma partezinha e dá o resto todo aos pés dos apóstolos. Qual foi a atitude de Ananias e Safira? Oferta aos apóstolos. Só tinha um problema. A segunda oferta é de intenção. A intenção da segunda oferta não tem nada a ver com a primeira. O ato era o mesmo, mas tinha um problema antes do ato. Entende isso? O resultado era o mesmo. E dizem, inclusive, que o que Ananias deu era muito mais do que Barnabé deu. Só que o Ananias e a Safira, eles queriam ter o reconhecimento que Barnabé teve. A participação que eles tiveram, sem ter o coração de Barnabé que deu tudo. O ato foi o mesmo, mas as intenções não. Resultado, morte. Peraí, David, mas Novo Testamento, Atos, início da igreja, juízo de Deus, que loucura é essa? O Espírito Santo, ele atua dentro de nós, tanto para a vida, quanto na nossa entrega para a morte. Quando nós escolhemos caminhos obstinados, tanto pecaminosos quanto de silenciar o Espírito, essa voz vai ficando tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, que uma hora ele não desaparece, mas ele é engolido de força. E a pessoa entra numa via obstinadamente de morte. Diz a história que os dois morreram e houve grande temor na vida da igreja naqueles dias. Eu acho que nós podemos aprender que essa vida com Deus, ela não é uma vida de peso, de obrigação, mas é uma vida de leveza. De leveza, assim. Puxa, como é bom ser sincero com Ele. Hoje eu não estou bem, me ajuda. Amanhã eu estou muito bem, continua comigo. Fiz o errado, me ajuda, me perdoa. Fiz o certo, graças ao Seu Espírito em mim eu consegui. É tão simples não ser fariseu, estético, mas a gente problematiza tanto com a religiosidade, né? No termo que a gente trabalhou. É
tão simples. É só ser agente. Porque, no fundo, o Espírito Santo, ele sonda, ele passa a sonar lá no nosso coração. Ele sabe do que nós vamos falar antes da palavra chegar na nossa boca. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. A lei não é uma coisa pesada. A lei é uma dádiva que foi plantada dentro de nós. O Espírito Santo nos lembrar quem Ele é, quem Deus é, para onde estamos indo. De fato, a lei foi tatuada nas tábuas de carne do nosso coração. Graças a Deus por isso. E a minha oração é que o Espírito Santo consiga nos guiar por esse caminho de vida intencional. De vida que pensa antes das atitudes, que podemos não ser perfeitos, podemos errar, podemos ser corrigidos pelo Senhor, podemos errar com os irmãos, podemos humilhar-vos, podemos nos humilhar uns aos outros. Tudo porque o Espírito Santo está dentro de nós. Uma vida intencional que não está preocupada somente em cumprir a lei, está preocupada com o que está antes da lei, escrito nas tábuas de carne do nosso coração. E essa é a minha oração. Que Deus nos ajude. E eu te convido a orar também, fechar seus olhos, pensar o que dessa palavra fica para você. A qual distância você está desses exemplos de fariseus? E o que de fato você deseja hoje que o Espírito Santo pode fazer por você? Senhor, quando Paulo, no começo da sua caminhada como um fariseu, ele se achava muito grande. Mas um dia o Senhor derrubou ele do cavalo, brilhou uma forte luz, fez com que ele ficasse cego, recebesse o teu Espírito e então voltasse a ver as coisas. E essa é a minha oração essa manhã. Que o Senhor nos dê uma nova forma de ver a nossa vida espiritual como algo que nos foi presenteado, foi nos concedido com tamanha dádiva. E muitas vezes a gente trata isso de forma ritual, de forma apenas estética, moral, de forma apenas religiosa. Mas a presença, a pessoa do Espírito Santo é muito maior do que tudo isso. Eu peço que essa obra do Espírito em nos fazer parecidos com Jesus a cada dia, ela se intensifique na nossa vida. Na vida de cada um aqui, Senhor. Nossa vida como marido, mulher, filho, pais, avós. Nos ajude. Nos ajude, Senhor. Ajude a nossa comunidade a ser um local de pessoas profundas. De pessoas que não apenas não cometem as ações, mas que pensam nas intenções. Que pensam no porquê das coisas, no como fazer o que nós estamos intentando fazer. Tudo isso para que seu nome
seja grande, seja manifesto, seja reconhecido como o nosso Deus. O Deus que faz novas todas as coisas. O Deus que nos pega no colo, o Deus que nos dá de mamar, o El Shaddai, nos alimenta. O Senhor é o nosso Deus. E nenhum outro bem nós possuímos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos?